Olá, olá, boa noite, boa sexta-feira a todos. E hoje é dia de Lucas Berlanza, no Instituto Liberal, para a gente debater o que aconteceu nessa semana. Embora não tenha sido uma semana de muitas surpresas, mas foi uma semana de desnude, digamos assim, onde muitos tentáculos foram mostrados, né, Lucas? Estamos aí uma semana tensa de julgamento. Mais uma vez, aqueles discursos sobre um golpe de Estado, uma ameaça ao Estado de Direito, que vem sendo reciclados continuamente pela narrativa falaciosa da elite que hoje, através de um consórcio, conduz os rumos do país, e nós aqui sempre vigilantes, acompanhando esses processos lamentáveis e procurando trazer algum tipo de claridade ao público que nos acompanha, à caça de uma perspectiva liberal para o que está acontecendo. Sempre um prazer e uma satisfação estar aqui na sua companhia, trocando ideias sobre essas questões. Antes de mais nada, Luquinhas, queria só indicar o Instagram do Instituto Liberal, Instituto_Liberal, e aqui vocês encontram shorts, cortes, cards, carrossel das últimas novidades políticas, digamos assim, também da parte de livros, daquela parte mais intelectual, sem enrolação, sem desinformação, sem fake news, a informação pela informação, a notícia pela notícia. E, Lucas, começo contigo com um artigo do professor Ubiratã. Eu adoro ele é muito fofo, lindo. Que ele fala que é um anão jogando basquete, e de fato ficou ótimo esse trocadilho, porque Trump é americano basquete, e o anão cachaceiro brasileiro. E ele debate um pouquinho sobre a política externa, né, falando do atual governo, que é inconsequente, é vergonhosa, é aquele momento que a gente volta a ter vergonha de falar que é brasileiro. Bolsonaro resgata esse orgulho, esse patriotismo, aí vem o Lula e sua equipe e destrói. Pode falar um pouquinho sobre esse artigo do professor Lório e já emendo com as consequências do que está para acontecer no Brasil no cenário econômico, se essa palhaçada continuar? Camila, o texto do professor Iori, embora ele não faça menção a isso, quando ele usa a expressão anão, ele, de certa maneira, reproduz o que um diplomata israelense já chegou a dizer sobre Lula, sobre o Brasil na época das gestões petistas, Dilma, dizendo que o Brasil se convertia em anão diplomático quando ele fazia esse tipo adotava esse tipo de posicionamento no cenário internacional, procurando sempre fazer investidas como se ele fosse uma grande potência mundial, se apresentando como guardiã do sul global, que é a expressão que hoje muito se usa para se referir a esses países que são tidos como em desenvolvimento, emergentes ou subdesenvolvidos, muitos deles submetidos a regimes autoritários, regimes antidemocráticos, e que fazem da sua vida no cenário das relações internacionais um constante ataque às democracias ocidentais, aos chamados países desenvolvidos, ao norte do mal, né, o norte global, que seria visto como sempre explorador e mau caráter. Isso significa atacar gratuitamente os Estados Unidos, atacar gratuitamente Israel, a única ali democracia de viés ocidental no seio do Oriente Médio. Essa ânsia que o Brasil demonstra o tempo todo é algo que nos deprime, que nos constrange diante da comunidade internacional. É óbvio que ninguém deseja que o Brasil seja uma vaquinha de presépio, que o Brasil curve a cabeça para nenhum outro país o tempo inteiro, que o Brasil seja uma espécie de serviçal das outras nações, embora a gente reconheça a inevitabilidade de assimetrias nas relações internacionais. Existem nações, por razões históricas, geopolíticas, militares, econômicas, por escolhas que fizeram ao longo da sua história. Isso significa dizer as pessoas que construíram a história dessas nações fizeram e refazem continuamente essas escolhas. Há nações que são mais poderosas do que outras. Não tem saída para isso. E isso não tem como escapar. A gente tem que saber lidar com o cenário em que existem nações que são mais poderosas do que outras. Daí a você precisar ser um serviçal, um capacho, ninguém está dizendo que você precisa ser um serviçal ou um capacho. Você deve perseguir os seus interesses. Mas é do nosso interesse
nós nos posicionarmos dessa forma, procurando fazer com que os nossos amiguinhos, que transparecem para o mundo como nossos amiguinhos, sejam sempre os países mais autoritários, mais tirânicos, com as instituições mais erodidas, ao passo que os países saudáveis democraticamente, ou tão saudáveis quanto se possa ser, nós alvejamos, em vez de procurar manter as relações que são estrategicamente interessantes para a nossa sociedade, para o nosso interesse nacional, e procurar aprender com os bons exemplos que esses países, porventura, tiverem a nos oferecer. E aí, no artigo do professor Iório, um anão jogando basquete, ele faz essa comparação. O Brasil, o tempo inteiro, querendo puxar o saco de ditadores e de países autoritários, em desenvolvimento, emergentes, né? Regimes que desprezam a liberdade, parece um anão que se enxerga como um gigante e pensa que, para ser respeitado, ele precisa apenas subir uma escada e, lá de cima, enterrar a bola na rede, como se estivesse num jogo de basquete. O que compromete as nossas parcerias estratégicas e as alianças que poderiam ajudar, de fato, o Brasil a crescer como nação em termos econômicos, crescer como nação do ponto de vista da solidez institucional. E aí o professor Iório lista alguns dos gestos que o atual governo Lula vem endereçando à comunidade global, que vão nessa direção degradante. Por exemplo, o esforço artificial incessante por fortalecer o BRICS, que incluiu países como Irã, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Nigéria, né, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Uganda, né? Apenas, no seu grosso, no seu conjunto, regimes que não têm o que nos ensinar do ponto de vista das instituições democráticas, regimes autoritários. Né? A revista The Economist classificou a política externa brasileira como incoerente e hostil ao Ocidente, que é exatamente o que o professor Iório está criticando, destacando a proximidade do Brasil com Rússia, com China, com Irã, enquanto se distancia especificamente de Estados Unidos e de Israel, desprezando as vantagens comerciais estratégicas que o Brasil pode obter relacionando-se saudavelmente com esses países, para priorizar a ideologia e o projeto de poder pessoal do presidente do Brasil, que vende essa ideia de que ele é o herói do sul global, o herói dos excluídos, o herói dos oprimidos e dos pobres, e ao mesmo tempo que internamente ele se coloca como um defensor da democracia contra a ditadura e o fascismo do inimigo. Por quê? Porque o governo dele não tem mais nada para apresentar. Nada. É só papo, é só retórica vazia, jogada ao léu. Ele não tem nenhuma medida, a não ser a arrecadação de impostos, sugar mais recursos da população para sustentar um Estado paquidérmico que incha a cada instante sem que se possa vislumbrar um desfecho para esse inchaço contínuo e que caminha a passos largos para um verdadeiro colapso fiscal. Ele menciona o colapso da relação com Israel, o Brasil equivalendo as reações israelenses aos atos terroristas, por exemplo, de 7 de outubro de 23, que mataram mais de 1,2 mil israelenses, brutalmente. Aí o professor Iório faz menção a isso. E faz menção, é claro, ao desgaste com os Estados Unidos, que vem sendo protagonizado pelo judiciário, ao qual o executivo dá o seu beneplácito, são cúmplices dentro do consórcio que hoje mantém o Brasil aprisionado na sua redoma, mas as ações do judiciário, violando os interesses de cidadãos que residem legalmente nos Estados Unidos e de companhias norte-americanas, incomodam profundamente as autoridades do governo Trump, e também, é claro, as posturas do Lula exaltando o BRICS, desafiando as políticas do Trump, defendendo a desdolarização da economia internacional, querendo ser o campeão de bandeiras que nem os próprios outros países do BRICS estão capitaneando. Você vê que, apesar das suas tensões com os Estados Unidos, Índia, a própria Rússia, a própria China, elas fazem algum esforço para se comunicarem com Donald Trump, coisa que o governo brasileiro sequer tenta fazer. Não é porque as coisas começaram a colapsar mais recentemente que eu estou falando isso, não. O governo Lula teve tempo, desde que assumiu, para construir pontes diplomáticas com o governo Trump. Não venha dizer agora que, por causa da atitude dura que o governo Trump está adotando em relação ao Brasil, em função das disfunções do judiciário e da perseguição a Bolsonaro e aos bolsonaristas, que não há mais possibilidade de contato. Essa possibilidade de contato deveria ter sido aproveitada lá atrás,
Mas o Brasil desdenhou, ficou numa de se esconder como uma tartaruga recuando para dentro da casca e esperar o tempo passar. O tempo passou e não está passando em nosso benefício, Camila. Perfeito, Lucas. Lucas, o professor ele fala também sobre o isolamento, né, do Brasil. A política externa atual abarou completamente a história de pragmatismo e equilíbrio do Itamaraty. Ele fala sobre o crescimento da nossa política externa e depois ele caiu através das ações irresponsáveis do Lula. Quais são as consequências de se tornar um isolado político e o pior, com ligação com países assim, narcoterroristas, ligados ao narcotráfico? Qual que são as consequências mundialmente falando? Uma coisa interessante do artigo do professor Iório, na reta final do texto, ele fala assim: ao transformar a diplomacia em um instrumento de militância, o nosso governo não apenas está isolando deploravelmente o Brasil, mas colocando-o de caso pensado do lado errado da história. É triste para quem já teve, em 1907, uma águia em Haia, ele está se referindo a Rui Barbosa, que foi um dos grandes diplomatas da história brasileira, ganhou esse título de águia de Haia, participando da Conferência de Haia, destacando-se entre vários outros países como representante do Brasil lá, liderando o bloco das nações, digamos assim, menos poderosas militarmente. O Rui Barbosa conseguiu destaque diplomaticamente naquela conferência. E a diplomacia brasileira tem um longo histórico de respeito, de realizações. Não é à toa que o Brasil abre as assembleias da ONU. Nós temos uma trajetória de grandes diplomatas que fizeram história no Brasil e no Concerto das Nações. E ter que aguentar agora, o professor conclui, um pintacilgo que se vê como águia, ou um anão que pensa que pode jogar basquete contra adversários com mais de 2 metros de altura. O problema é o seguinte: combina-se uma sensação do Donald Trump de que acontece no Brasil algo muito parecido com o que aconteceu com ele nos Estados Unidos, né? O lawfare, perseguição contra um alvo da direita, sendo alvejado, sendo acossado, a percepção pessoal que ele tem disso, as relações pessoais que ele construiu com a família Bolsonaro, chamando a atenção diretamente para o que aqui acontece. Soma-se isso às ações de desafio direto do Brasil ao governo dele, às políticas centrais dele, aos interesses dele na região, levando-se em conta que a mentalidade de Donald Trump, a gente já falou também isso aqui nos nossos encontros, a mentalidade de Donald Trump é de um mundo dividido em áreas de influência. Ele olha para o continente americano como área de influência norte-americana. Então, o interesse dele na região, no que acontece aqui, aumenta. Consequentemente, o Brasil tem mais possibilidades, aumentam as chances de ele ser colocado no radar para o recebimento de sanções. Temos aí a ameaça de mais sanções a caminho, e não apenas sanções individuais, que são as que a oposição vem reivindicando no exterior através do diálogo que ela vem mantendo com as autoridades norte-americanas. Sanções como a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que podem sim vir a acontecer novamente. Nós podemos ter novas sanções contra outros ministros do Supremo a partir do prosseguimento do julgamento de Jair Bolsonaro e os demais réus pela suposta tentativa de golpe de Estado. O governo dos Estados Unidos pode perfeitamente aplicar novas sanções aos ministros do Supremo que votarem por eventual condenação a Bolsonaro e a esses réus. Mas eu estou me referindo a sanções econômicas ao país que podem vir a acontecer, somando-se tudo isso que a gente acabou de relacionar, todos esses fatores, e colocam o Brasil nos holofotes, no centro de atenções dos Estados Unidos. É óbvio que o Trump tem outras milhares de coisas com que se ocupar, mas o Brasil passa a chamar mais a atenção do que chamava em outras épocas, porque todos esses interesses e fatores se conjugam para gerar esse interesse. E nós estamos assistindo a atitudes dos Estados Unidos em relação ao Brasil sem precedentes na história desta relação bilateral tão importante para o nosso país. Importante por causa do peso dos Estados Unidos como parceiro econômico na nossa economia e importante por razões óbvias geográficas, que é, de fato, a superpotência mundial, a maior de todas, e a superpotência mundial da qual nós estamos mais próximos, fisicamente mesmo,
e, portanto, mais diretamente suscetíveis à sua influência. De maneira que a situação ela pode ser bastante complicada para o Brasil. As sanções novas econômicas que se avizinham, que podem vir a ser aplicadas, se referem ao comércio que nós fazemos com a Rússia. Os Estados Unidos já aumentaram as tarifas em relação à Índia, que tem uma relação hoje bastante próxima de diálogo com a Rússia, apesar de terem ali as suas divergências estratégicas também. A gente viu recentemente Narendra Modi se abraçando com o Putin, emocionado, né, fazendo um gesto ali estético de aproximação com o Putin. Então, o Brasil, que tenta se socorrer da sua proximidade com essas nações autoritárias dos BRICS do outro lado do mundo, ele apenas incrementa o problema no seu relacionamento com os Estados Unidos, que pode vir a trazer mais sanções, que prejudicam o nosso setor produtivo, né? E se isso repercutir também na União Europeia, como também há movimentos nesse sentido, a coisa pode piorar ainda mais. Então, nós temos riscos individuais para as figuras que sustentam o nosso regime, esse regime híbrido com elementos claramente autoritários, capitaneado por um judiciário disfuncional, mas também nós temos problemas que ameaçam a tranquilidade do cidadão brasileiro, de maneira geral, nosso setor produtivo, a nossa atividade econômica, mediante a imposição de tarifas que são um receituário que o Trump vem adotando para fazer política no mundo, para fazer política externa. Ele vem adotando o Brasil, já tem uma das maiores taxas por conta dessas razões políticas e a coisa ela pode vir a ficar ainda pior. Há muitos fatores que nos sugerem que a coisa tem grande chance de caminhar nessa direção. Excelente, Luquinhas. Eu tenho só 2 comentários para falar. Tínhamos um Paulo Guedes, hoje temos um Haddad. Isso é muito triste, é vergonhoso. E a segunda é que eu não tenho maturidade nenhuma para ouvir a palavra Pintacilgo. 0 maturidade para ouvir um negócio desse. E para piorar o nosso cenário, Lucas, e a visão internacional, nós temos o quê? Esse maravilhoso, esse carequinha lindo, fazer até carinho aqui na carequinha dele, né? Porque não pode falar dele, a gente tem que acariciá-la, essa pessoa linda, carequinha ilustrada, usando um julgamento, um teatro, né? Porque não é julgamento, o teatro do século, para mandar indireta para Eduardo Bolsonaro e outros, e ainda chamá-los de covarde. Quando, na verdade, covarde é aquele que adulterou documento, que prendeu inocentes, que usou os assessores para satisfazer a sua sanha ditatorial, que não teve coragem de botar a cara, ou usou Ayrton Vieira, Tagliaferro e Companhia Limitada para executar os traços nível nazista, que nem Hitler, né? Ele nunca foi numa câmara de gás apertar o botão, mas ele se satisfazia com isso. Não estou te chamando de Hitler, Moraizinho, estou fazendo uma comparação da tua coragem, por sinal. Então, o Bernardo, ele fala mais ou menos disso. O Lula já fez uma declaração no passado dizendo que admirava a coragem de Hitler. Exatamente. Ai, que gente... Tá vendo que gente maravilhosa? Nós que não compreendemos eles. Tá? A gente que não compreende essas mentes brilhantes, né? Somos muito pequenos, né? Muito QI 83 para conseguir compreender umas declarações dessas sem levar para um lado muito ruim, somente quando ele está ao lado do Hamas. Mas, enfim, e o Bernardo, ele fala mais ou menos sobre essa covardia totalitária de Alexandre de Moraes. Pode conversar com a gente sobre esse artigo do Bernardo? Então, Camila, o texto do Bernardo se intitula Covardes são os que perseguem de cima. STF versus Eduardo Bolsonaro. E o Bernardo faz referência a uma acusação que foi feita pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes na abertura dos trabalhos do segundo semestre do STF, e que os dois, para variar um pouquinho, começaram a semana o julgamento de Bolsonaro, Alexandre de Moraes especificamente, fazendo discurso político, mandando recadinho para o governo dos Estados Unidos, mais um incremento nas complicações para efeitos de relações internacionais.
E aí veio a resposta lá do conselheiro do Trump, o Jason Miller, dizendo que os Estados Unidos não negociam com terroristas, né? E ele falando, nós não vamos aceitar violações à nossa soberania, e os Estados Unidos não vão aceitar terroristas, como quem atribui a Moraes a pecha de ser um terrorista, alguém que pratica terrorismo para com vítimas, que seriam os alvos dos seus procedimentos jurídicos, entre aspas. Né? Mas, lá atrás, na abertura dos trabalhos do segundo semestre, Moraes e Gilmar Mendes fizeram um discurso político dizendo que Eduardo Bolsonaro era covarde. Por quê? Porque fugiu do Brasil, deixou as trincheiras do próprio país e buscou apoio internacional junto ao governo dos Estados Unidos. E, segundo Moraes, é uma organização criminosa que, de forma covarde e traiçoeira, busca pressionar o judiciário brasileiro com apoio de autoridades estrangeiras. E Eduardo Bolsonaro teria fugido do país para covardemente difundir aleivosias contra o STF. Aí o Bernardo se pergunta, o que é a covardia? Tem duas acepções que a gente costuma atribuir à palavra covardia. Quando a gente chama alguém de covarde, diz que alguém está tomando uma atitude covarde, isso se refere a duas coisas diferentes, corriqueiramente. A primeira é a covardia do omisso, aquele que tem um dever moral claramente estabelecido, que ele deve arriscar-se para cumprir e ele foge do cumprimento desse dever, se cala diante de uma injustiça, deixa de reagir, de lutar contra o que está errado. E o segundo uso é o contrário, é quando alguém age, mas age com crueldade, brutalidade, numa total desproporção de forças em relação ao seu alvo. Quando alguém espanca um idoso, por exemplo, que covardia fazer uma coisa dessa, ele não tem como se defender. Isso também são duas coisas, perceba, diferentes. Uma covardia por não agir, uma covardia por agir de maneira absurda, abjeta, repugnante, que a gente chama de covardia a essas duas coisas. Muito bem. Ambas as ideias, ambas as acepções, o Bernardo nos diz, convergem para um ponto comum. O covarde é alguém que evita um risco verdadeiro. Ou porque foge de uma luta justa, que deveria travar, dever moral imporia que travasse, ou porque escolhe um combate que é injusto e fácil, que ele já sabe que ele vai massacrar a sua vítima. E não tem risco nenhum. O covarde é alguém que foge do risco. Não tem coragem, de fato, não tem honra. Esse é o covarde. Muito bem. Quem, portanto, à luz dessas acepções, está sendo covarde no Brasil? E aí o Bernardo faz uma série de enumerações de fatos, como os que você destacou na sua provocação inicial, mostrando que o STF, desde 2019, vem atuando com crescente autoritarismo contra a direita brasileira, né? Com um sistema de repressão institucionalizado. E por isso que eu venho dizendo sempre que nós temos um regime. Não são coisas esporádicas, pontuais, excessos. Ele passou do ponto, ele exagerou. Não. Nós temos um regime institucionalizado impondo repressão. Inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais, censura prévia e a negação de direitos individuais sistematicamente sob o pretexto de se preservar a democracia. E aí ele faz um relato de casos específicos. Por exemplo, dona Ione Figueiró, idosa de 74 anos, presa durante os atos do 8 de janeiro, mantida encarcerada por meses sem sentença nenhuma, e seu único crime era estar presente. A Débora dos Santos, a famosa presa do batom, que pichou com batom a estátua da Praça dos Três Poderes, com a frase que Barroso efetivamente disse, perdeu o mané, condenada a 14 anos de prisão por um gesto simbólico. E indenização. O Clesão, né, que morreu dentro da cadeia sem julgamento também, sem análise do seu pedido de liberdade, e o parecer da PGR era pela soltura dele. O Oswaldo Eustáquio, jornalista independente que perdeu os movimentos das pernas temporariamente depois da prisão que ele sofreu, uma prisão irregular, ele foi censurado, foi proibido de trabalhar, foi transformado em inimigo pessoal do sistema porque exerceu a sua profissão e hoje está fora do Brasil para se proteger desse sistema. O Jair e o Eduardo Bolsonaro, sim, porque as pessoas falam, mas é presidente da República, ex-presidente, é um indivíduo. Não interessa se é o pessoal, porque isso é só para proteger o Bolsonaro. E se fosse também? E se fosse? Não interessa se é um ex-presidente da República, se é um burocrata, uma ex-autoridade do país, ou se é uma pessoa comum. É um indivíduo que tem direitos de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Tem direitos, ele tem direito a ser julgado sempre
dentro dos parâmetros constitucionais, sendo submetido ao devido processo legal, não importa o nome ou o sobrenome dele. Então, Jair e Eduardo Bolsonaro, alvos permanentes de inquéritos conduzidos fora dos trilhos constitucionais e afastados dos princípios do direito, da ampla defesa e do juiz natural. Todos esses adversários, todas essas vítimas, são inimigas do sistema, alvejadas pelo sistema, o sistema enxerga essas vítimas como inimigas dele, e estão sendo atingidas por um Estado aparelhado, com muito mais poder do que elas, que determina simplesmente a quem vai atingir ou não vai atingir com base em opiniões políticas expressas em rede social, como as delações, os vazamentos, né, do Eduardo Tagliaferro vem demonstrando na vazatória. Então, assim, isso é covardia, usando o aparato estatal de uma posição de muito mais conforto, de muito mais poder, porque estão fechados, executivo, judiciário, grande imprensa, presidentes da Câmara e do Senado, estão fechados, pelo menos neste momento, estão concertados, então eles sentem que podem fazer o que quiserem contra essas pessoas. Muitas delas não têm mandato, ou se têm, estão fugindo, né? Estão no exterior, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, exclusivamente o caso dele, aliás, porque Tagliaferro não tem mandato nenhum, o Jair Bolsonaro não tem mandato nenhum, as pessoas do 8 de janeiro não têm mandato nenhum, são pessoas que deveriam estar sendo julgadas em outro foro, e não com foro privilegiado no STF, que, aliás, é um privilégio de ser colocado sob as rédeas dos seus maiores inimigos políticos hoje, porque, na prática, os ministros do STF agem como políticos. Então, no caso do Eduardo Bolsonaro, ele fugiu como um covarde. Se nós olharmos para a história, e o Bernardo coloca também um elenco de exemplos, a família real portuguesa que veio para o Brasil, até George Washington, em alguns momentos durante a Guerra da Independência, os britânicos que evacuaram tropas em Dunkirk, né? Moisés, que fugiu do Egito na Bíblia antes de voltar como líder do povo hebreu. Em diversos casos, nós temos recuos estratégicos. São recuos diante de um adversário muito mais poderoso do que você, com muito mais recursos, para você se preparar para o combate, para você enfrentar esse inimigo que te oprime, que te acua e que tem muito mais força do que você. Isso não é covardia, isso é senso estratégico, né? Então, o Eduardo Bolsonaro também não partiu do país para deixar de lutar. Repito, eu tive problemas pessoais com o Eduardo Bolsonaro, mas nós temos que reconhecer os fatos, reconhecer os méritos a quem de direito, os deméritos a quem de direito. Ser objetivos no que a gente está analisando. O Eduardo Bolsonaro não saiu correndo. Ele está lá, mas ele está atuando para denunciar, para articular, para apresentar os fatos que aqui acontecem, e isso não tem nada de errado. Não tem nada de covarde, em essência, em você fazer isso se você é vítima de processos ilegais, de processos indevidos. Então, é uma pecha desproporcional que aplicariam melhor os ministros do STF se a dirigissem para si mesmos, olhando para, primeiramente, os próprios umbigos. Camila. Perfeito, Lucas. Inclusive, eu queria que tu comentasse, que tu falou da mídia, né? Tagliaferro denunciou que a nora da Miriam Leitão e um outro jornalista chama Lucas, olha só, chama Lucas alguma coisa, o outro jornalista, que fez parte dessa, foi um menino que estava infiltrado no grupo dos empresários para denunciá-los para o Guilherme Amado, para fazer aquela pataquada toda. E a nora da Miriam Leitão, que é casada com Vladimir, que fez o livro sobre a Lava Jato do Sérgio Moro, estava na Secom do TSE também nos monitorando. Como é que você vê isso? É que é tão difícil pensar que pessoas que estudaram para defender a liberdade estivessem fazendo parte disso, tendo a mídia como um quarto poder, e a liberdade irrestrita é fundamental para que se exerça o jornalismo. É tão complicado fazer essa pergunta, então eu vou fazer de uma forma infantilizada, e aí tu trabalha da melhor forma que tu achar. Como tu vê isso? Dois jornalistas envolvidos na censura que vai abocanhá-los hoje ou amanhã? Camila, nós assistimos ao longo da história a vários exemplos de juízes que
se vendem ao autoritarismo e atraiçoam o direito que deveriam representar, e os jornalistas também atraiçoam a liberdade de imprensa. Nós temos um longo histórico de jornalismo vendido, jornalismo que compactua com regimes autoritários, em vez de defender esse valor imprescindível que é a liberdade de expressão para o próprio exercício da profissão jornalística, jornalistas que realmente eles se entregam ao poder. No Brasil, nós temos o caso do jornal Última Hora, de Samuel Weiner, que era uma imprensa totalmente vendida ao varguismo. Foi comprovado, foi demonstrado que recebeu vultosos recursos do Banco do Brasil para apoiar o governo Vargas. Então, imprensa vendida, imprensa governista, isso existe na história há muito tempo, infelizmente. Faz parte do espírito corruptível do ser humano em qualquer profissão, em qualquer função. Mas, nesse caso, dói mais, porque, de fato, a imprensa ela é uma estrutura indispensável para a vitalidade democrática de uma nação que se pretenda liberal-democrática, que é ela que tem ali a prerrogativa, a função de vigiar, de fiscalizar, de alardear, de fazer barulho para o que está acontecendo. O legislativo tem a função de vigiar e fiscalizar o poder também, mas com o concurso da imprensa trazendo a informação para o público e as diversas interpretações e análises a respeito desta informação, mas, infelizmente, nós temos profissionais que não têm nenhuma ética e que se conjugam a sistemas políticos estabelecidos para colher benefícios desta conjugação. É uma imprensa que é bastante dependente de verbas publicitárias estatais, uma imprensa, portanto, que está muito suscetível, no caso brasileiro, a ser cooptada pelas narrativas dominantes. Essa que é a realidade. Infelizmente, os nossos jornalistas também, alguns deles, pela formação ideológica, não apenas por interesses pecuniários, imediatos, temporais, mas pela própria formação. Eu que fiz faculdade de comunicação social, sei muito bem que a grande maioria dos professores, dos alunos, é de esquerda. Então, não é difícil considerar qualquer forma de conservadorismo de direita uma ameaça extremista à democracia, e com isso, em nome da liberdade, em nome da democracia, nós aplaudimos o autoritarismo e a censura, assim como muitas vezes, em nome de Deus, já se aplaudiu a execução, a sanguinolência, enfim. Em nome das melhores causas e dos melhores valores, fazem-se as mais brutais deturpações. São 14 anos que ele deu para Débora, né? Que pichou a frase do ministro amigo dele, do Barroso, né? Eternizou a frase "perdeu o mané" do Barroso. Perdeu o mané numa mola, né? E a gente teve a notícia, Lucas, na quinta-feira, de que uma mulher fazia tráfico de pessoas. Entre as crianças traficadas, as adolescentes traficadas, estava a irmã dela. Foi traficada aos 13 e resgatada aos 15. Mais ou menos ela traficou em torno de 10 meninas. Sabe quanto tempo ela pegou de cadeia? Isso porque ela teve um agravante, porque a irmã dela estava no meio. Chuta mais ou menos. Não tenho a menor ideia. 5 anos. 5 anos. Porque teve agravante. Se não tivesse o agravante, ela não seria nem presa. Responderia em liberdade. Nós também tivemos, recentemente, um médico pediatra que abusava de crianças. E não é abuso como o pessoal, se esfregou. Não. Ele penetrou criancinhas, pediatra. Ele saiu pela porta da frente da delegacia. O juiz falou que não era necessária uma prisão preventiva. Nós também tivemos, na quarta-feira... Mas é necessário você colocar policial dentro da casa do Bolsonaro para ver se ele, um senhor de 60 e poucos anos, que vai toda hora para o hospital por causa de uma facada que levou, se ele vai pular o muro ou não. Aí precisa. Exatamente, para ver se ele não sai voando num drone. Vai compreender como eles acham que ele vai fugir lá de dentro. Nós também tivemos um casal que teve os seus filhos retirados pelo Conselho Tutelar. O juiz mandou devolver essas crianças e no dia seguinte eles mataram um menino de 2 anos sufocado. O juiz segue livre e o casal também, tá? Ainda está sendo investigado. Por que eles sufocaram o menino e deixaram o corpo 48 horas em cima do sofá? Mas quem está presa é a senhorinha que estava segurando uma Bíblia, orando, enquanto os policiais atiravam bomba de gás lacrimogênio
Como a gente explica isso para a população, Lucas? É melhor machucar uma criança do que ler a Bíblia durante um confronto? Não, é o que eu estava dizendo hoje, literalmente, nas minhas redes sociais. No Brasil, é muito mais perigoso hoje você expressar uma opinião do que você ser corrupto ou assaltar a velhinha. É muito mais perigoso. Você fica na reta dos próprios comandantes do sistema político brasileiro, automaticamente. Você entra na mira deles. É muito mais perigoso você expressar, você falar, você se manifestar, você estar aglomerado na rua defendendo uma causa, que você, de fato, cometer um crime. É mais perigoso. Você está menos foco de atenção e você se torna menos prioritário se você cometer, de fato, um crime. Essa é a realidade. Como explicar isso às pessoas? Bom, porque o crime organizado, o crime efetivo, o crime real, ele não ameaça o domínio, a hegemonia de um determinado grupo, de um determinado entendimento de como a vida na sociedade brasileira deveria ser, que hoje orienta aqueles que estão no poder. É por isso. É mais perigoso criar uma massa crítica contra mim do que as pessoas estarem se matando ou abusando de criança ou fazendo qualquer outra coisa abominável, de fato, que o nosso ordenamento jurídico, de fato, considera criminosa. É isso. É uma questão de poder. É uma questão de não querer questionamento. É uma questão de não aceitar que exista um outro modo de entender como a sociedade deveria se organizar, se manifestando livremente no ambiente democrático. É isso que leva a essa perseguição. Então, a única coisa que a gente pode dizer para as pessoas é isso, porque, de fato, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, não faz nenhum sentido. É como dizem, né? É melhor tu matar o fiscal do IBAMA do que tocar num papagaio. Porque no papagaio tu é preso sem fiança. Agora o fiscal do IBAMA tu tem fiança. Se matar réu primário, enfim, não dá nada. E se enterrar o corpo, então, numa área que é protegida, aí que não responde mesmo. Porque não pode mexer na área. É o Brasil. Brasil é tudo político. É porque algumas coisas são mais valorizadas, são mais interessantes, ou convenientes ou inconvenientes para quem tem o poder e a caneta na mão para decidir. É isso. Eu errei as câmeras. Problemas técnicos. Aquele dia, eu errei as câmeras. Lucas, a ascensão de coisas erradas que nós estamos vendo e essa teatralidade do julgamento que envolve Bolsonaro e supostos envolvidos numa trama do 8 de janeiro, que foi um golpe sem tanque, sem organização, sem militares, sem nada, me lembra muito aqueles julgamentos que a gente via na época de Stalin, que é contado pela história, existem filmes, encenações, documentários que mostram que eram julgamentos teatrais, montados, já decidindo que todo mundo era culpado e pronto. O que me leva ao artigo do Isaías Oliveira, que ele fala sobre a Revolução Permanente, Trotsky, o século XX, os ecos no presente. E a Netflix, ela fez uma série muito boa em 2022, 23, se não me engano, sobre o Trotsky. E mostrou mais ou menos também essa parte do socialismo lá em ascensão, ele, Lenin e Stalin disputando um poder, mas tudo era um comunismo, tudo ali já estava tomado. Existe alguma ligação, digamos assim, com o que nós estamos vivendo hoje, com o que aconteceu na União Soviética? Digamos assim, Moraes seria Stalin, que era o malvadão de verdade, o Lula seria o Lenin, que era, até que não era muito levado a sério, porque também fazia umas merda ali, não teve grande proeminência, e aí, sei lá, quem seria o Trotsky, o Barroso? Eu acho eu prefiro. Você mesmo recentemente fez uma live com o professor João Eigen, em que você perguntou a ele se o Alexandre de Moraes seria adequadamente comparável a um fascista. Agora você está perguntando sobre a Revolução, a União Soviética. Eu acho que a melhor comparação foi a que ele fez na resposta que ele formulou para você, que seria mais adequado compararmos o Alexandre de Moraes e a juristocracia
vigente no Brasil, em boa medida em função da liderança dele, das ações estouvadas dele, com o democratismo jacobino. O radicalismo jacobino da Revolução Francesa tem muito mais a ver, que essa história de, em nome da democracia, em nome, né, da proteção ali dos cidadãos e coisa e tal, você concentrar poder ditatorialmente. Acho que tem muito mais a ver na retórica, no comportamento, na autopercepção, no discurso utilizado para justificar o que se faz. Tem mais a ver, seria mais adequado a gente comparar o que acontece no Brasil com o democratismo jacobino. Mas eu queria olhar diretamente para esse artigo do Isaías Oliveira, que é um associado do IFL-BH. Aliás, eu queria deixar os meus parabéns ao IFL-BH. João Loyola também é associado do IFL-BH. Estamos recebendo uma leva de excelentes artigos dos associados do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. Meus parabéns sinceros, textos de altíssima qualidade, e esse não foge a essa regra, mas não é do João, é do Isaías, esse texto sobre Trotsky, a Revolução Permanente, Trotsky, o século XX e os ecos no presente, em que ele vai analisar a teoria da Revolução Permanente defendida por Leon Trotsky, uma das grandes lideranças bolcheviques, uma das grandes lideranças do partido dominante na União Soviética após a Revolução Russa, e uma das formulações, como ele descreve, mais influentes e debatidas entre marxistas no século XX. A obra de Leon Trotsky, que propõe a sua teoria da Revolução Permanente, nascida a partir da Revolução de 1905 e consolidada em 1929, é um contraponto direto à teoria stalinista do socialismo em um só país. Stalin acreditava que a União Soviética deveria olhar primeiro para dentro, para si mesma. Eles deveriam, né, enquanto comunistas, enquanto bolcheviques, atentar primeiro para a consolidação do comunismo, da ditadura socialista, dentro do seu próprio território, ao passo que Trotsky enxergava que as coisas precisavam se transformar internacionalmente para que a transformação fosse sólida, fosse perene, mesmo internamente. Uma coisa estaria dependente da outra. Stalin acreditava na possibilidade de construir o socialismo isoladamente na União Soviética, e o Trotsky achava que isso era insustentável, que isso não suportaria a contradição com o resto do mundo. Era preciso espalhar o comunismo internacionalmente para que isso tivesse um resultado de longo prazo. A revolução não poderia ser um único ato. Fizemos uma revolta, derrubamos o czarado, agora o comunismo venceu. A revolução se fez e acabou. Triunfamos. Mas deveria ser um processo contínuo, internacional, permanente, de alastramento dos seus efeitos, consolidação generalizada dos seus efeitos. E o texto do Isaías descreve o pensamento trotskista em 3 pilares. O primeiro, a ideia da transição da Revolução Democrática para a Revolução Socialista. Para ele, para Trotsky, nos países subdesenvolvidos, principalmente os que são colonizados ou semi-colonizados, a burguesia nacional não poderia realizar, porque na teoria marxista você tem que chegar ao extremo do capitalismo, do liberalismo, né, para depois uma contradição interna gerar a revolução do proletariado. Essa é a teoria marxista ortodoxa. O Trotsky achava que nesses países subdesenvolvidos a burguesia não era capaz de fazer essa revolução democrática que chegaria ao extremo, modernização institucional daí decorrente, para que depois venha a Revolução Socialista. Caberia diretamente ao proletariado, apoiado pelo campesinato, conduzir a Revolução Democrática, que inevitavelmente se transformaria em uma Revolução Socialista. O segundo pilar era a hegemonia proletária e o papel subsidiário do campesinato, do trabalhador rural, né? Ia na rabeira do proletariado na consumação do processo revolucionário, porque o campesinato não teria condições de se organizar devidamente para ser o protagonista desse processo. E o terceiro pilar é o caráter internacional da revolução. Nós já dissemos, não pode ser apenas dentro do próprio país. Essa teoria do Trotsky, ela foi contestada depois. Em que sentido? Dentro do próprio campo socialista, os próprios marxistas questionaram a teoria dele. Os stalinistas diziam que o Trotsky subestimava o trabalhador rural, o campesinato, e que queria pular a fase democrática burguesa.
Lenin defendeu uma ditadura democrática do proletariado. Ditadura democrática é uma beleza, né? Do proletariado e dos camponeses, mas o Trotsky achava que isso era uma fórmula vaga. E aí, no pós-1917, o Lenin convergiu à posição do Trotsky, aceitou o que o Trotsky defendia. Gramsci também criticou a visão trotskista. O fato é que o socialismo não chegou aos resultados miraculosos com que Marx e seus herdeiros sonhavam, e simplesmente demonstra-se o seu fracasso, as suas falhas inerentes, em essência, a sua imoralidade, o erro que subjaz a própria proposta marxista, mas algumas coisas do pensamento de Trotsky se aplicam. Há méritos, e há um mérito imenso do autor do artigo, embora seja claramente um liberal, reconhecer algo a se aprender no estudo dos autores socialistas, por piores que eles fossem. Primeiro, ele entende que existe um mérito na ideia de revoluções permanentes, no sentido de que a história confirma que nenhuma transformação social efetiva, perene, ela se encerra no ato da tomada de poder. Existe um processo que começa ali e que tem sucedâneos, que continua a se desenrolar. A Revolução Russa enfrentou disputas internas e externas por décadas. A Revolução Cubana precisou se reinventar constantemente. A Primavera Árabe mostrou que derrubar regimes não garante estabilidade democrática. Então, em todos esses casos, a Revolução ela foi ou deveria ser menos um evento e mais um processo, né, que muitas vezes é carregado de contradições e de retrocessos. Esta ideia que a gente pode deduzir da inspiração trotskista, ela tem um fundo de verdade. Outra coisa que tem um fundo de verdade é a preocupação trotskista com o cenário internacional. Que uma grande mudança, ela muitas vezes não se sustenta se ela for apenas nacional. De fato, ela não se sustenta, porque nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar sozinho uma série de problemas que são globais, né? Crises que são globais, e você não pode planejar um país sem pensar no contexto. Sem pensar, planejar um país já é uma expressão bastante centralizadora e intervencionista, né? Mas uma certa dose de planejamento se espera de autoridades, de lideranças. Planejamento mais focal, um planejamento limitado no seu poder de apreensão da realidade, é evidente, mas alguma dose de planejamento existe. Esse planejamento não pode se descuidar de um olhar para o cenário do entorno. Olhar apenas para si, muitas vezes você deixa passar detalhes importantes para a consolidação das transformações que você quer fazer. Agora, não se confirmou, além do próprio socialismo, evidentemente, a união da classe operária mundial para se tornar um sujeito revolucionário não aconteceu, o capitalismo se adaptou, né? Algumas democracias liberais prosperaram ao redor do mundo, poucos países perseguiram de fato o modelo socialista tradicional, conseguiram manter essa busca por muito tempo. Então, a aposta do Trotsky, ela errou em muita coisa, mas tem esses méritos que têm alguma relação com o cenário atual. Os debates entre preocupações nacionais e preocupações internacionais, que envolvem aí as grandes questões do momento, eles, de alguma maneira, eles se espelham na discussão nacionalismo ou internacionalismo que foi travada no interior do movimento comunista russo, soviético, entre Stalin e Trotsky. Lucas, eu estou tentando achar um trecho que, caramba, eu grifei e saiu, que eu achei muito interessante. Eu queria que tu comentasse que ele fala de que a revolução, ele cita até a Primavera Árabe. Achei, aqui, ó. A Revolução Cubana precisou se reinventar constantemente. A Primavera Árabe mostrou que derrubar regimes não garante estabilidade democrática. Em todos esses casos, a Revolução foi menos um evento e mais um processo, na maioria deles carregado de retrocessos. Trazendo para o nosso cenário atual, digamos que retirar o Moraes não seria, de fato, benéfico, digamos assim, porque na Primavera Árabe foi retirado um ditador. Ele quer dizer isso, que vai ser mais um retrocesso e trará problemas? Como que a gente traz isso para o contexto atual?
Olha, eu faria uma outra analogia. Eu acho que o regime que nós temos hoje, ele também é resultado de um processo. Não existe um evento único que tenha provocado a situação que nós vivemos hoje. Muitas vezes a narrativa oficial é de que as coisas aconteceram como estão acontecendo porque no 8 de janeiro houve um golpe de Estado. Ou então porque o bolsonarismo radicalizou quando estava no poder. A rigor, o processo de hipertrofia do Poder Judiciário vem de muito antes. Já em 2016, a gente tem um presidente do STF amputando a aplicação do dispositivo legal constitucional do impeachment da presidente Dilma, amputando para mantê-la com direitos políticos que ela não deveria preservar. E isso vai se acumulando. Chegamos no governo Bolsonaro, 2019, nós temos um inquérito aberto, porque houve uma delação na Lava Jato mencionando um ministro do STF. Esse ministro ele manipula um inquérito que já estava aberto para censurar a revista Cruzoé, que dá conta de noticiar esta informação. Perceba, é uma escalada de fatos. Não tem um momento que, bom, a partir de agora o Brasil está num regime. Não. Existe um processo que vai construindo esse cenário de abusos, de distorções. Você pode, didaticamente, enxergar em 2019 um marco. A partir dali, existe uma transformação concreta no modus operandi das nossas instituições, que é essa transformação que nós estamos criticando constantemente aqui nos nossos encontros. Mas, a rigor, isso tudo é resultado de uma construção gradativa que vai se dando no tempo. E em relação à remoção do Moraes, de fato, eu não interpretaria o texto do Isaías, que não se refere, diga-se de passagem, aos nossos dias, né? Ele não tinha intenção de falar sobre o que está acontecendo no Brasil. A tua pergunta leva a uma aplicação, a uma comparação que nós estaríamos fazendo, mas o autor não quis fazer isso no texto. Eu não acho que ele diria para nós que remover o Moraes não serve de nada. Serve, é um recado, é uma demonstração política de que não se pode fazer tudo o que se quer, de que as ações têm consequências, é um recado que se passa para os outros ministros, mas realmente não encerra por completo os nossos problemas. Nós temos outras questões estruturais a serem enfrentadas que precisarão ser maturadas e levadas em consideração depois que isso for feito. Agora, eu não usaria esse símbolo, essa narrativa que o Isaías constrói muito bem no artigo dele, como um desencorajamento a que nós tomemos as atitudes que precisam ser tomadas, né? Afinal de contas, fará, sim, diferença se um ministro do STF, um que seja, for punido. Se ele for realmente punido, se for demonstrado que o que ele faz tem consequências, os outros ministros interpretarão que também terão consequências se fizerem a mesma coisa. Então, há uma mensagem sendo transmitida pedagogicamente. Eu acho que isso tem, sim, relevância. Agora, pode ser considerado um capítulo de um processo de esforços de devolução do país a uma situação de normalidade. Nossa, eu falando sem estar no estúdio. Eu estava falando, só esqueci de me subir na tela. Não é, porque eu estou tentando ligar a pauta do Trump. Olha só, temos uma pauta interessante que eu achei engraçada, que é do Donald Trump, porque ele já está impedindo a censura de se estender no Brasil, está disputando forças, está aplicando Magnitsky, ele está dando o jeito dele aí, está lutando por nós. Não por nós, porque ele está pouco se importando para o brasileiro, pelo amor de Deus, sejamos sinceros. Ele vê o Brasil como uma rota econômica essencial para os Estados Unidos. Geopolítica. Geopolítica, que não pode ter uma censura, não pode ser um país comunista, um país totalitário, porque é de interesse dos Estados Unidos, o Brasil. E aí a gente tem Trump será o principal obstáculo para chegarmos a Marte. E eu juro por Deus que eu estou tentando desenrolar isso dentro da política e eu não estou conseguindo, então fale tu sobre isso. Não, Camila, é porque realmente são temas diferentes. Eu acho que isso é importante porque a mesma figura que em uma determinada área as suas ações são interessantes para nós, ou nós podemos enxergá-las como interessantes num determinado momento, em outras áreas não são. E a gente tem que saber
apoiar o que está certo, criticar o que está errado. E de um ponto de vista liberal, até libertário, o Rainer Zitelmann, que é o autor desse artigo, Trump será o principal obstáculo para chegarmos a Marte, ele analisa a relação entre o governo Trump e o Elon Musk, e a SpaceX, e a exploração espacial, consequentemente, a visita a Marte. Ele faz uma análise que começa... Eu só vou te interromper para falar que eu não gosto que fale mal do Elon Musk. Então, sim, mas o Trump falou. Mas eu sou do time Elon Musk. O Trump falou mal do Elon Musk, né? É exatamente isso que o Rainer Zitelmann está destacando. O Elon Musk anunciou planos de enviar uma Starship não tripulada a Marte até o final de 2026. Ele diz que se esses pousos forem bem-sucedidos, os primeiros com tripulação podem acontecer já em 2029, embora 2031 seja uma previsão mais realista. Então, são visões ambiciosas, mas que ele expressa como possíveis, levando em conta o arsenal tecnológico que a SpaceX tem à disposição. Acontece... Ele fala também de uma palestra do Harry Jones, do NASA Ames Research Center, destacando uma redução drástica que foi possível fazer nos custos de lançamento, tornando possíveis coisas que antes pareciam impossíveis. Ele mostra que as coisas que mais criariam dificuldades para uma viagem a Marte, uma visita tecnológica não tripulada e depois uma tripulada a Marte, seriam o ambiente hostil da superfície, o desempenho humano, suporte à vida, cuidados médicos, exposição à radiação, gravidade reduzida, atrasos nas telecomunicações. Na palestra dele, ele demonstrou que há hoje à disposição, que a SpaceX poderia mobilizar soluções para todos esses problemas. Ou seja, não existe um impedimento intransponível para nós fazermos uma expedição a Marte. Qual que é o problema novo que surgiu? O problema político. E é isso que o Rainer está apontando no artigo dele, o problema político. O apoio do Elon Musk ao Donald Trump, em parte, pelo menos, provavelmente foi motivado pela esperança de que o governo Trump removesse alguns obstáculos regulatórios e cortasse a burocracia excessiva, absurda, que atrapalhou a SpaceX durante os testes dos foguetes que ela realizou. O Estado atrapalhando o desenvolvimento técnico-científico. Mas depois dessa briga que aconteceu publicamente entre Trump e Elon Musk, a situação mudou, né? O Trump ameaçou cortar os contratos da NASA com o Elon Musk e disse que consideraria até deportar o Elon Musk para a África do Sul por causa da briga que os dois tiveram. Mesmo que isso nunca aconteça, a possibilidade de o Trump causar danos significativos aos planos da SpaceX por conta dessa rixa entre os dois não pode ser descartada. E é por isso que o artigo fala... Então, será que o Trump vai ser o problema para a gente não ir para Marte agora ou tão cedo? É ele que vai atrapalhar? Porque o resto está sendo resolvido. Esse é o discurso que o Rainer está fazendo no artigo dele. Ele vai dizer que, logo depois de uma das disputas com o Elon Musk públicas, aquelas trocas de desinteligências nas redes sociais, o Trump retirou a indicação do Jared Isaacman como novo chefe da NASA, aparentemente por causa da amizade do Isaacman com o Musk. Por uma amizade pessoal do sujeito com o Elon Musk, o Trump não quis indicá-lo mais. Perdeu-se, portanto, influência do grande magnata da SpaceX dentro da NASA, uma relação mais afável, mais simpática entre essas esferas, né? Privada da SpaceX e a exploração espacial estatal com a NASA, os contratos que a NASA formaliza para que a SpaceX preste os seus serviços. O Musk... o empreendedor mais brilhante dos Estados Unidos, nas palavras do próprio Rainer Zitelmann, historiador alemão que escreveu o artigo, parece ter marcado um gol contra ao se aproximar demais do Trump e acabou entrando em rusgas com o Trump, né? Mas o Trump faria bem em lembrar, ele diz, que sem o Musk, os Estados Unidos ainda dependeriam dos foguetes russos, Soyuz, para transportar astronautas à estação espacial. E no ano passado, a SpaceX foi responsável por 134 dos 258 lançamentos realizados no mundo inteiro. Se a SpaceX fosse um país, seria a nação número 1 em lançamentos, na frente da China, da Rússia e da Nova Zelândia. E os Estados Unidos, sem a SpaceX, estariam só no 4º lugar. Sem a SpaceX, não haverá missões a Marte no futuro próximo, né? A alternativa da NASA, que é o Space Launch Systems,
não é só mais cara, bem mais cara, mas também está anos atrasada em relação ao cronograma. Então, a exploração espacial privada que a SpaceX realiza é a carta na manga dos Estados Unidos numa corrida espacial contra a China, o que é interessante para o Trump, ele vencer a China numa corrida espacial e não deixar os seus adversários principais, ele enxerga a China como seu principal problema internacional, seus adversários se destacarem num setor tão chamativo, tão importante como é o setor da exploração espacial, que já ensejou uma corrida espacial no passado entre Estados Unidos e União Soviética, à época da Guerra Fria, né? Como afirmam os dois confidentes do Trump, Greg Autry e Peter Navarro, no seu livro Red Moon Rising. Vencer a segunda corrida espacial depende totalmente do setor privado. Não vamos superar a China em uma competição de grandes programas governamentais. O espaço comercial é a melhor arma da América, mas será a melhor arma da América se o Trump deixar o Elon Musk trabalhar. Deixa o Elon Musk trabalhar, Trump. Cuida do Brasil e deixa o Elon Musk cuidando de Marte, né? O cara é bom, o cara é muito bom. Inclusive, quem começou Justiça Seja Feita a direcionar os olhares internacionais para a censura que o Brasil estava vivendo não foi Donald Trump, foi Elon Musk. Ele que começou tudo. Ele que enfrentou o Moraes, ele que fez o Twitter Files. Então, falar mal do Elon Musk eu não vou usar palavrão, mas é coisa de quem tem a mãe na zona. Pronto, para não falar a palavra certinha e o YouTube derrubar. Eu não gosto que fale do Elon Musk. Eu gosto do Elon Musk. Lucas, hora de indicar livros. E claro que eu já separei o meu aqui, antes de tudo, nem pensar nisso. Que já que estamos falando muito de socialismo, Os Erros Fatais do Socialismo, do Hayek, que é um livro sensacional, e até hoje eu não vi um esquerdinha conseguir rebater o livro dele. Realmente, o Hayek eu já falei aqui isso, vou repetir, Hayek é dos autores, principalmente aí da escola austríaca, o Hayek é o meu favorito, sem sombra de dúvidas. Eu vou indicar A Querela do Estatismo, também está com desconto na livraria do Instituto Liberal, do professor Antônio Paim, outro gigante. Está aí a terceira edição revisada e ampliada, o Gigante Nacional. A Querela do Estatismo traz condensa um pouco a análise crítica que Paim faz do Estado brasileiro, da nossa cultura política patrimonialista, mas também aponta para um receituário, um caminho que o liberalismo brasileiro deveria seguir para enfrentar esse estado de coisas, essa herança nefasta que nós temos da nossa cultura política. Então, fica aí a minha recomendação, A Querela do Estatismo, de Antônio Paim. Lucas, só para avisar o pessoal que esse aqui tá com puta desconto, hein? De 80 foi para 50. A livraria toda, tá? Como é sexta-feira, fica com desconto o fim de semana todo. Então, nós temos Castilismo, que era R$100, foi para 50. Do Ricardo Vélez, o Liberalismo, era 130, foi para 90. Então, os descontos aqui estão muito bons. Quase 50% de desconto em alguns livros, outros são 30%, 35%, esse que você indicou é 35%. Tem 41% aqui do governo onipotente, que é a cara do Moraes. Se não fosse Hitler, aí dava para enfiar Moraes, que não é possível. Se inspirou. E do Mises. Então, vale a pena, pessoal. Mas, assim, bate domingo, o desconto acaba, porque é só para o tempo aqui da live, para a divulgação da live, certo? Quero só falar mais uma vez do Instagram. Então, aproveitem. Eu estava mexendo aqui no Instagram, estava lá embaixo o negócio. Aqui, ó, pronto. E, claro, o Instagram do Instituto Liberal, Instituto _ Liberal. Tem um monte de Instituto Liberal, pessoal. Não adianta botar Instituto Liberal, tem que botar Instituto _ Liberal para ir para o perfil certo. E aqui tem os posts os cortes das lives que a gente faz aqui. Tem a divulgação das principais matérias do Instituto Liberal, que é um site que vocês deveriam acompanhar todo dia. Esse aqui, inclusive, virou carrossel, de tão bom que ficou esse artigo.
Esse aqui é do Alex. Alex. Vai entrar hoje esse carrossel, que eu achei sensacional essa matéria dele. Então, para você que quer ficar por dentro, sem desinformação, sem aquele ativismo que às vezes acaba falando uma besteira ou outra, segue o perfil do Instituto Liberal, que é a melhor coisa que vocês fazem, né, Lucas? Serão muito bem-vindos. Então, é isso, Luquinhas. Quer falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Deixei de perguntar? Eu só agradecer mais uma vez o espaço e convidá-los a continuarem nos acompanhando. Pessoal, então é isso. Agora sim, sextou para vocês, para o Lucas, provavelmente alguma viagem, porque ele é nômade. Eu que sou mãe, sextou, que eu vou cuidar das minhas crias. Mas sábado a gente se encontra aqui no canal do Silvio Navarro, no quadro Fatos Sem Narrativas, que a gente vai receber o Adriles. Então é isso, pessoal. A gente se vê amanhã, de novo, às 11 horas da manhã. Fiquem todos com Deus e até mais. Até mais.